Continuação da leitura Revolucionando Relacionamentos de Drummond Lacerda. Um peso insuportável. Se você não se sente à vontade consigo, não se sentirá à vontade com os outros. Sidney Harris. Um dia vi uma criança de 3 anos tentando pegar um peso de 50 quilos. Ela se esforçou, fez cara feia, suou, caiu e o peso nem se mexeu. Depois ela ficou parada, olhando triste para aquele peso, porque percebeu que a tarefa era impossível para ela. Ainda não tinha músculo suficiente para tarefa tão pesada. Algumas vezes somos como essa criança, suamos e nos esforçamos para nos relacionarmos bem com os outros e para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. Fazemos cara feia, tentamos, transpiramos, mas chegamos à exaustão no chão da vida, achando impossível a tarefa. A razão para tal fraqueza pode variar, mas um músculo em especial costuma ser o motivo disso: baixa autoestima. Quem possui um senso interno de inferioridade tenta levantar o peso de amar os outros e percebe que a tarefa é mais pesada que a sua força. Quando Jesus falou a respeito do mandamento mais importante, ele apontou Deus como o centro. Quando falou a respeito do segundo mandamento mais importante, ele colocou o próximo em destaque. Mas entre amar a Deus e o próximo está embutida a ideia de amar a si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22,39b. Ou seja, se não há um verdadeiro ou genuíno amor a si mesmo, não haverá amor pleno, apenas parcial ao próximo. O amor valoriza, honra e procura manter um relacionamento carinhoso. Sempre falamos nessas características, não se refere a amar o outro, mas tente pensar nisso em relação a você. O amor não vive falando mal dos outros, então não fale mal de si. O amor mantém a paz e o carinho com os outros, então quem ama procura a paz e o carinho consigo mesmo. O amor é paciente, então quem anda nele é paciente com as próprias falhas. Ele é perdoador, então quem ama perdoa seus erros cometidos. No entanto, quem por privação de amor dos pais, abusos ou rejeição desenvolveu um complexo de inferioridade, pode até concordar com essas afirmações, porém muitas vezes inconscientemente continua tratando a si mesmo de forma terrível. Tentam amar o próximo, mas odeiam a si mesmos. Peso demais para uma criança no amor e a si mesmo. Alguns podem até afirmar ter visto pessoas que não têm um bom relacionamento consigo amarem o próximo. Eu mesmo já vi algo parecido, contudo não se engane. Por mais que ela demonstre amor pelos outros, sua medida de amor não é correta. Eu conheço uma mulher que se doa pelos filhos e pelo marido de forma incrível e tem baixa autoestima. No entanto, apesar desse amor, ela tem uma grande dificuldade de dizer não para essas pessoas. E como sabemos, dizer não pode ser tão importante como dizer sim no processo de amar. Ela não diz não porque tem receio de ser rejeitada e mal vista pelo outro. Como ela mesma se vê inferior, não permite que ninguém mais faça o mesmo com ela. Então, por isso, ela doa a ponto de nunca dizer não, mesmo que não seja o melhor para o outro. O que o segundo mandamento está bradando a plenos pulmões é que não é possível amar de forma plena no amor de Deus o próximo se não amarmos a nós mesmos. Seu bom relacionamento com os outros está intimamente ligado a um bom relacionamento consigo. Por isso, vamos entender o complexo de inferioridade e suas características, para que debaixo do amor de Deus tenhamos o amor a nós mesmos restaurado. Desvalorização. Quem tem um senso interno de inferioridade tem o hábito da desvalorização. Esse tipo de pessoa costuma falar ou pensar que não é nada e que o fez não é importante. Mesmo que não fale ou pense isso conscientemente, a desvalorização pode se manifestar de outras formas. Um exemplo é quando alguém recebe um elogio, mas no silêncio de sua mente não acredita nele. Em alguns casos, a certeza do desvalor é tão grande que elogios, pregações do amor de Deus por ela ou sucesso não tiram a pessoa dessa certeza. Algumas dessas pessoas até tentam falar de forma positiva a respeito de si, porém internamente continuam desacreditando no que dizem. Tentam dar outros frutos sem lidar com a raiz do problema. Muitas delas foram machucadas com palavras dos pais que disseram coisas do tipo: você não vale nada, você é burro, seu irmão é melhor que você.
Outros não ouviram nada disso. Contudo, no silêncio dos pais e na dificuldade deles de demonstrar amor, ouviram a mensagem de que não eram amadas. Ainda há aqueles que sofreram a traição de um cônjuge, ficaram desempregados ou não passaram numa determinada prova, e diante do fracasso aceitaram que são um fracasso. Infelizmente, no mundo que vivemos, essas sementes são muito comuns. Rejeição de pessoas e experiências ruins é algo que não dá para evitar. No entanto, precisamos aprender a lidar com isso. Não somente os fracassos e frustrações, mas também precisamos aprender a lidar e questionar o que o mundo chama de sucesso. Pois se olharmos com calma, muito do que as pessoas tomam como fracasso e as levam ao desvalor interno está baseado em metas irrealistas projetadas pela mídia e pelo mundo que vivemos. Um exemplo disso é o padrão estético. Para muitos, o padrão de beleza foi alçado a Gisele Bündchen, a Brad Pitt. Para ser bonito, precisa estar magro, como fulano, forte como cicrano. E por isso muitas mulheres não percebem que o fato de se acharem feias está baseado num padrão estético estabelecido de forma irrealista. Começam assim a não ver a beleza que possuem e a desenvolverem um senso forte de inferioridade. Outra questão que esta era capitalista é a realidade do valor associada ao fazer. Pessoas são importantes e são produtivas. Certa vez aconselhei um senhor que trabalhou intensamente durante a vida toda e se aposentou, que agora ele dizia que se achava sem valor por não estar trabalhando. Ou seja, em vez de aproveitar o momento que vivia, ele estava atribuindo a si uma inferioridade por não estar produzindo. O seu valor estava preso ao que ele fazia. Se és filho de Deus, transforma pedra em pão. O que Deus estava falando nessa mensagem era que prove quem você é pelo que faz. Jesus tinha, um pouco antes da tentação, ouvido de Deus que ele era um filho amado e em que o Pai tinha prazer. Por isso não cedeu à tentação de mostrar quem era por transformar pedra em pão. Quando deixamos pedras que não viraram pão comandarem nossa noção de identidade e valor, estamos deixando a tentação que Jesus venceu nos derrotar. É triste ver pessoas que, segundo a palavra de Deus, são filhos amados e especiais, perderem a noção de seu valor por causa de um fracasso do presente. Eu vejo ainda tantos pregadores, missionários e pastores preciosos que, por não verem o sucesso ministerial que desejavam, começam a permitir a si uma raiz de inferioridade e vivem desmerecendo o seu chamado. Os mesmos não conseguem ver os seus avanços por estarem tão focados nos seus fracassos. Depreciam a si mesmos, lamentando pelo que não são. Focam a grandes coisas e não conseguem reconhecer aquilo que têm. Acabam fazendo como os discípulos antes da multiplicação dos pães e dos peixes. Mandam uma multidão embora porque não são capazes de valorizar os 5 pães e 2 peixinhos que Deus lhes deu. Se o seu ministério é alimentar vidas e você desvaloriza o que possui, você acabará espantando o que Deus lhe chamou para atrair. Por causa das desvalorizações, muitos cristãos não alimentam direito as pessoas que estão ao seu redor. Isso tende a fazer com que essas pessoas se afastem. Assim, um ciclo terrível é formado. Desvalorização gera rejeição, e fracasso gera ainda mais desvalorização. Quem se desmerece como pessoa e como relação ao seu chamado perde alegria no que faz. Debaixo da desvalorização, a pessoa tem uma sensação quase permanente de cansaço e desânimo. Nesse contexto de desvalor e desânimo, muitos acabam tendo pensamentos recorrentes de fraqueza. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tenho o desejo de partir, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Comparação. Na raiz da inferioridade está a desvalorização, e dela pode brotar a comparação. Pessoas que não têm o valor bem estabelecido por Deus no coração podem acabar consciente ou inconscientemente se comparando aos outros. O dicionário define comparação como estabelecer confronto entre igualar-se e rivalizar. Fica claro que quem estabelece confronto entre si e alguém nunca conseguirá a forma plena
amar esse alguém. A comparação pode gerar competição. Muitos, por se sentirem inferiores, disputam com os outros. Maridos e esposas às vezes disputam para ver quem está com a razão, em vez de ouvirem o outro a respeito do assunto e resolver melhor a situação. Irmãos que rivalizam seu talento com o outro oprimem em vez de ajudar. A competição leva à inimizade, pois em vez de levantar quem está perto de mim, eu quero vencê-lo. Mas esse processo de competir e vencer o outro é apenas para a pessoa possa se sentir melhor diante de sua inferioridade, de como ela se acha inferior. Ciúme e inveja. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Esse recorte do texto se refere aos irmãos de José. Analisando a história, você percebe que Israel amava mais a José do que aos outros filhos. Por isso ciúmes. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A semente da preferência de Israel por José gerou nos seus outros filhos uma raiz de inferioridade que gerou ciúmes na alma deles. Quando uma pessoa se sente rejeitada por preferência de um filho ou qualquer outra situação, ela pode se sentir ameaçada por qualquer pessoa. Aí está a causa do ciúme. O ciúme é uma reação complexa e uma ameaça perceptível a uma relação valiosa ou a sua qualidade. O ciúme está baseado num senso íntimo de inferioridade, desconfiança de si ou do outro, movido pelo medo de perder o que valoriza. A lógica do ciúme é que a pessoa se sente inferior em relação a outra e acredita que está perto de perder alguém que ama para outra pessoa. Por isso, a raiz do fruto do ciúme é a inferioridade. Quando falo de ciúme, não estou me referindo ao receio legítimo de perceber uma ameaça real e lidar com isso. Eu estou me referindo ao medo constante e exagerado de perder algo para outra pessoa. Para quem tem ciúmes, a verdade é que o problema não é o outro. Antes, é o jeito que ela mesma se vê. Alguns maridos reclamam muito em aconselhamentos que suas esposas são ciumentas demais. Argumentam que elas não confiam neles e assim ficam magoados com tanta desconfiança. Eles dizem, não aguento mais, estamos juntos há tanto tempo e ela não confia em mim. Na verdade, essa esposa ciumenta não confia no valor dela. Qualquer pessoa que se aproxima do marido dela é uma ameaça, porque ela acha que todas as mulheres são mais bonitas e mais interessantes que ela. Se você lida com uma pessoa ciumenta, lembre-se disso. A desconfiança não é com você em primeiro lugar, mas com o valor dela em relação às outras. Portanto, valorize-a e essas cenas de ciúme se esvairão. José foi maltratado pelos seus irmãos não porque ele fez coisas erradas, e sim porque perto dele seus irmãos se sentiam desvalorizados. Seus irmãos sabiam que nunca teriam a atenção que eles queriam do pai por causa de José. Quando José contou o sonho, eles não vibraram ou encorajaram-no. Não porque o sonho não era de Deus, mas devido à ideia de que, mais uma vez, eles estariam abaixo de José. A inveja, o desgosto ou pesar pelo bem do outro, desejo violento de possuir o bem do outro. No ciúme, a pessoa tem medo de perder algo precioso. Na inveja, por medo de perder, faz coisas como difamar, desmerecer, perseguir e até mesmo tomar o lugar do outro. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há uma confusão e toda espécie de coisas ruins. Certa vez, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica e pregaram o respeito do reino perto de uma sinagoga dos judeus. A mensagem dos dois foi ouvida e muita gente atendeu a mensagem do evangelho. Com inveja da atenção que muitos tinham dado aos dois, os judeus fizeram algo terrível. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa do Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porque, não o achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Por inveja de Paulo e Silas, esses homens trataram mal outras pessoas, mobilizaram gente e levantaram calúnias contra os mesmos. Quando alguém está em destaque e outro se sente inferiorizado, ele pode ser agressivo ou caluniador. Desvalorização, comparação, ciúme e inveja
podem ser sintomas de alguém que tem uma raiz de inferioridade estabelecida. Talvez dos 4 sintomas, apenas 2 sejam mais frequentes em você. No entanto, não deixe de lidar com isso. Busque entendimento profundo para que assim não possa amar a si mesmo e relacionar-se, para que possa amar a si mesmo e relacionar-se bem com o próximo. Do contrário, você será apenas uma criança tentando levantar um peso de 50 quilos no que você mesmo sabe que não consegue.